Olá, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas para mais um vídeo do canal Bíblia Sem Contradições. No vídeo de hoje falaremos sobre a formação da Bíblia. Você sabia que existem várias versões da Bíblia? Você sabia que os livros apócrifos, aqueles que não entraram na Bíblia, são mais numerosos do que aqueles que fazem parte da Bíblia? Você sabe quem escolheu os livros que fazem parte da Bíblia e os que não fazem? Fique com a gente que nós responderemos essas questões e outras ao longo do vídeo. Eu sou Marcelo Vieira e quero auxiliar você na interpretação da Bíblia, porque mesmo sendo o livro mais lido no Brasil e no mundo, é um dos livros de maior dificuldade de interpretação. Se você quiser melhorar a sua compreensão da Bíblia, quiser conhecer mais sobre esse mundo bíblico, nos acompanhe para mais vídeos como este no canal. A Bíblia não caiu do céu, você sabe muito bem disso, mas não custa lembrar, porque muitas vezes a gente se esquece e acha que ela chegou até nós assim, encapada, com zíper, organizada por livros, com introduções em cada uma das partes dela, com introdução em cada um dos livros, com notas de rodapé, com tudo organizado, né? É bom a gente lembrar que ela, para chegar até onde chegou, demorou muitos e muitos anos. Para entender esse processo, nós vamos falar aqui de 3 etapas. A primeira etapa é a comunidade que viveu, que vivenciou os acontecimentos, os fatos, a experiência que fez com Deus. Então, antes do livro escrito, existe a vida real, existem as pessoas que fizeram a experiência com Deus. Depois, então, alguns líderes inspirados por Deus decidem registrar essas experiências que vivenciaram ao longo de vários e vários anos, às vezes de séculos. Então, olha para trás e vê a manifestação de Deus e faz esses registros. Esses registros que foram muitos, nós temos muitos escritores na Bíblia, mas também temos muitos escritores que não entraram nos livros da Bíblia. Então nós temos um conjunto de livros que foram escritos e que entraram na Bíblia e outro conjunto que não entrou na Bíblia, que nós chamamos de apócrifos. Mas aí nós vamos para a terceira etapa, que é quando se decide qual livro vai entrar e qual livro vai ficar de fora. Então, é a etapa da fixação do cânon. Então, a primeira etapa nós temos a vivência, a experiência com Deus, a experiência da comunidade. A segunda etapa, o momento em que alguns autores inspirados por Deus fazem esse registro. E a terceira etapa, quando alguns homens inspirados por Deus também decidem quais livros vão fazer parte da lista desses livros que são chamados de sagrados. Então esse é o processo de canonização, comunidade, escritos e fixação desses escritos, que é quando se faz as escolhas. Os cristãos acreditam que vários autores foram inspirados por Deus para escrever os livros, como nós já falamos em vídeos anteriores. Mas também tem a mesma crença com relação àqueles que decidem quais livros fazem parte desse cânon, desse grupo de livros inspirados ou não. Então nós partimos dessa crença, sejam eles cristãos católicos, sejam cristãos ortodoxos, sejam cristãos protestantes. Todos acreditam que aqueles que selecionaram os livros também foram pessoas inspiradas por Deus, por isso nós podemos tomar esses livros que estão na Bíblia hoje como livros sagrados e livros inspirados por Deus. A lista dos livros que fazem parte da Bíblia é chamado de cânon da Bíblia. Cânon é uma expressão latina que significa a regra, a medida. Quer dizer, essa lista dos livros que fazem parte da Bíblia é chamado de cânon, cânon da Bíblia. É preciso lembrar aqui que nós não temos um único cânon, e aqui entram os problemas que provavelmente não serão solucionados hoje e nem nos próximos séculos,
porque cada profissão religiosa acaba puxando para o seu lado e dá suas explicações, umas com mais razão e outras com menos, mas o fato é que existem cânones diferentes, porque existem Bíblias diferentes e formas de pensar diferentes. Então nós temos 3 cânones: o cânon da Bíblia Católica, que é composta de 73 livros no total, o cânon da Bíblia Protestante, que é a lista de livros que soma 66 livros, e a Bíblia dos ortodoxos, católicos ortodoxos, que tem um livro a mais aí dentro dessa lista. E esses cânones diferentes também apresentam algumas divergências com relação a alguns trechos bíblicos de alguns livros, que existem acréscimos ou retiradas, se nós olharmos para o outro lado. Para entender esse processo de canonização, nós precisamos entender que existem 2 cânones principais, que é do Antigo Testamento, chamado também de Primeiro Testamento, e o Novo Testamento. O Novo Testamento não temos muitos problemas, porque católicos, ortodoxos e protestantes concordam e têm os mesmos livros nessa Bíblia do Novo Testamento. Com relação ao Antigo Testamento, o Primeiro Testamento, nós temos vários problemas, pois em todas as versões nós temos um número diferente de livros. No caso da Bíblia Católica, nós temos 46 livros. No caso da Bíblia Ortodoxa, nós temos 47. No caso da Bíblia Protestante, nós temos 39 livros. Esse Primeiro Testamento não é um testamento que foi produzido por esses cristãos católicos, ortodoxos ou protestantes. Esse Primeiro Testamento é produção do judaísmo, é obra dos judeus. Os judeus é quem produziram esses livros que nós chamamos de Antigo Testamento ou de Primeiro Testamento. Eles é quem construíram esses livros. Também eles tiveram várias dificuldades para estabelecer quais livros foram inspirados ou não. Também na lista de livros judaicos existem muitos livros apócrifos, mais até do que os livros que são chamados canônicos. Eles também tiveram que passar por esse processo e dizer quais livros são sagrados e quais livros não são sagrados. E aí decidiram numa lista por 39 livros e numa outra por 46 livros. Mas, quando a gente vai falar sobre isso, a gente tem muitas dificuldades porque o judaísmo não era único. Existia o judaísmo da Palestina e existia o judaísmo da diáspora. O judaísmo da Palestina se refere aos judeus que praticavam a sua religião e moravam na Palestina, na terra onde nasceu a Bíblia. Mas também existiam judeus que moravam fora. E na época de Jesus, por exemplo, o número de judeus que moravam fora da Palestina era maior do que aqueles que moravam na Palestina. Acontece que esses judeus que moravam fora, esses judeus da diáspora, também produziram alguns livros, além de traduzir aqueles que os judeus da Palestina já haviam produzido. Daí a divergência. E quando depois vai se decidir quais livros vão entrar e quais livros vão ficar de fora, há divergências e há problemas. Então nós temos 2 listas, uma lista de 39 livros e uma lista de 46 livros. Os católicos decidiram adotar essa lista com 46 livros e os protestantes decidiram adotar essa lista com 39 livros. Os cristãos ortodoxos assumiram uma outra lista com alguns livros diferentes, inclusive, dessa lista de 46. Por exemplo, o terceiro livro dos Macabeus. Os livros também estão organizados de outra forma, como por exemplo, 1 e 2 Samuel se chama Primeiro e Segundo Reinado. São os mesmos livros com nomes diferentes. Então nós temos uma diversidade bastante grande quando a gente fala do Antigo Testamento. Mas o Antigo Testamento,
é uma literatura que não foi criada pelos cristãos, ela foi aproveitada do judaísmo, porque o cristianismo é filho do judaísmo. O cristianismo nasce de uma dissidência do judaísmo. O cristianismo aparece depois que subsistem apenas judeus chamados de nazarenos e judeus que vieram do farisaísmo. De tal forma que os fariseus, num determinado momento, por volta do ano 70, expulsam os judeus que acreditam em Jesus e estes seguem um caminho específico e os fariseus, seguem um caminho do judaísmo chamado agora de judaísmo rabínico. Então, o cristianismo é filho do judaísmo e se torna independente a partir desse momento em que é expulso pelos judeus. E aí faz o seu caminho próprio e começa a produzir então as suas próprias escrituras. As suas próprias escrituras aí somam aí os 27 livros. Isso oficialmente, os livros canônicos. Só que os livros chamados apócrifos são muito numerosos. Nós estamos acostumados a pensar que o cristianismo era um grupo uniforme, que tinha um único pensamento, sempre pensou igual, sempre rezou as mesmas coisas, sempre decidiu as mesmas coisas, sempre acreditou as mesmas coisas. Mas não é verdade. O cristianismo é bastante diverso aí nos primeiros séculos, até que os primeiros concílios comecem a acontecer e se decida o que é realmente que esse cristianismo vai acreditar. Mas até lá nós temos diversos centros do cristianismo espalhados pelo mundo conhecido afora. Nós temos um centro do cristianismo em Jerusalém. Nós temos um centro do cristianismo em Antioquia, que era um grande centro missionário do cristianismo. Nós temos um outro grande centro do cristianismo que é em Constantinopla, a antiga Bizâncio. Nós temos um outro centro do cristianismo em Roma. Nós temos um outro centro do cristianismo no Egito, lá em Alexandria. Então nós temos vários cristianismos, não temos um único cristianismo. Na verdade, nunca houve um único cristianismo, porque quando a Igreja de Roma decide seguir adiante com uma linha, outros cristianismos começam a se separar, até que acontece uma grande cisão lá em 1054 e vai surgir a Igreja Ortodoxa. Mais para frente vão surgir os protestantes, lá em 1517 com Lutero. Mas só para fazer uma breve explanação aqui dessa história do cristianismo, para dizer que nunca houve um cristianismo uniforme. Sempre houve uma grande diversidade. Imagine, gente, os vários livros que foram sendo escritos e foram sendo utilizados na Igreja de Jerusalém, na Igreja de Antioquia, na Igreja de Alexandria, na Igreja de Roma, na Igreja de Jerusalém. Então, cada um desses centros do cristianismo acabavam produzindo algum livro ou outro. E esses livros iam sendo utilizados ou não. Uns eram mais utilizados em todas as igrejas, nos 5 centros da chamada Pentarquia, e outros livros pouco utilizados. Com o passar do tempo, os vários bispos que eram os responsáveis, as lideranças máximas dessas regiões do cristianismo iam decidindo. E sempre, é claro, com um líder central que a Igreja Católica chama de Papa, que os protestantes reconhecem como essa liderança, mas mesmo que nós tínhamos uma liderança central, sempre houve esses pensamentos. É a partir dessas divergências que vão surgir também as heresias que vão aparecendo ao longo do caminho, inclusive com relação aos livros da Bíblia, ao que se acreditava. Alguns livros da Bíblia ficaram de fora, por exemplo, quando se afirmavam coisas diferentes daquilo que a maioria das igrejas afirmavam. Por exemplo, como a divindade de Cristo, que era humano e divino ao mesmo tempo, 100% humano e 100% divino.
Alguns grupos do cristianismo, chamados de gnósticos, não acreditavam nessa verdade de fé. E por isso seus livros, hoje apócrifos, acabaram ficando de fora, porque tinham uma compreensão diferente da figura de Jesus. Também com relação a Maria, também com relação a outras expressões de fé que nós conhecemos dentro do cristianismo. Então, gente, essas várias igrejas, esses vários cristãos dos primeiros séculos foram escrevendo livros, e inspirados ou não, e com o passar do tempo, os grupos, os líderes precisaram separar quais livros iriam fazer parte e quais livros iriam ficar de fora, quais livros iriam ser considerados sagrados e quais livros não iam ser considerados sagrados. Muita gente diz que Constantino foi quem criou a Bíblia que nós temos, mas não é verdade, porque muito antes de Constantino e dos primeiros concílios, já existiam muitas listas desses livros, cânons desses livros que nós conhecemos na Bíblia de hoje, com algumas divergências, com alguns livros a mais, outros livros menos, mas o que é normal quando as pessoas começam a organizar quais livros vão fazer parte e quais livros. Deu muita briga, vocês podem ter certeza disso, mas nós chegamos a um cânon logo cedo, no final do século IV. Nunca foi um consenso, é bom deixar claro isso. E ainda hoje, dentro do cristianismo, não é um consenso, como nós já vimos, né? No cristianismo católico tem um número de livros, no cristianismo protestante tem um outro número de livros e no cristianismo ortodoxo outro número de livros. Sem contar aqui outros ritos dentro do próprio catolicismo que admitem outros livros que não esses que estão nessa Bíblia católica. Bom, se a gente fosse falar sobre isso, a gente ia chegar longe, porque tem muitas informações. Eu vou passar aqui um pouquinho os concílios que a gente teve e que discutiu que se discutiu essa questão. Por exemplo, acompanhe com a gente aí na tela. Olha só, nós temos o concílio de Hipona em 393 depois de Cristo, o concílio de Cartago em 397 e uma reafirmação em 419 depois de Cristo. Temos um concílio já bem lá para frente em Florença em 1441, onde originou-se o cânon oficial, e em Trento em 1546 depois de Cristo com uma declaração definitiva, especialmente por conta do protestantismo que estava nascendo, estabeleceu uma nova lista de livros com 39 livros para o Antigo Testamento e 27 para o Novo, somando 66 livros. Então nós temos aí as várias declarações ao longo dos séculos que a Igreja Católica foi dando e trazendo. Pode entrar aqui uma polêmica, a gente pode dizer assim, mas quem é que está certo nessa questão? Quem é que determina isso? Os católicos é que estão certos? Os protestantes é que estão certos? Os ortodoxos é que estão certos? Gente, se eu perguntar para cada grupo religioso, para cada liderança religiosa de cada grupo, certamente nós teremos uma resposta puxando sardinha para o seu lado. Os católicos dando a sua versão, os protestantes dando a sua e os ortodoxos dando a sua versão. O que é certo, que nós sabemos, é que o cristianismo sempre foi diverso e que esse cristianismo foi assumido por uma liderança desde os seus inícios, que a gente chama de Papa, e que foi numa sequência fazendo essas declarações definitivas. Se nós falarmos, por exemplo, sobre o Novo Testamento, quem foi que definiu o Novo Testamento? Foi a Igreja Católica. E sejam os ortodoxos, sejam os protestantes, aceitaram essa formulação. Essa confusão com relação ao Antigo Testamento é uma confusão difícil de ser resolvida, porque até mesmo para o judaísmo ela é difícil.
O que é mais importante nisso tudo é que a doutrina contida nesses livros, seja na versão menor ou na versão menor, já é suficiente para nos ajudar a viver a nossa vida, para alimentar a vida de fé, para clarear o caminho que às vezes está difícil. Então, ao invés da gente ficar brigando para ver quem está certo, é importante que a gente acolha esses livros que a nossa denominação religiosa aceita, para que a gente possa viver melhor a nossa vida e transformar esse mundo tão necessitado. Então precisamos nos unir e não nos separar em questões que não seriam tão importantes assim. Antes de terminar o vídeo, se você gostou, deixa lá o seu joinha, faz o seu comentário. Se você ficou com alguma dúvida, coloque lá a sua pergunta que a gente, no tempo certo, vai responder. Nos ajude aí a divulgar o canal para que a gente continue fazendo novos vídeos para falar aí sobre a Bíblia, um livro sagrado, humano e divino e que traz tanta coisa boa para todos nós. Um grande abraço a todos e até uma próxima oportunidade.